É claro que existem muitas coisas em inglês que podem causar dúvida, estranhamento, porque a gente não vê no português, mas se tem uma coisa que causa muito desconforto em muitos alunos, são as palavras in, on e at, as famosas prepositions of time. E hoje eu vou mostrar para vocês de uma vez por todas como não se confundir mais com elas, porque vamos por fim entender como são usadas. E, com os exemplos, poderemos praticar juntos e a confusão vai acabar. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. Muito bom ver você por aqui. E eu peço que, caso esse conteúdo seja interessante para você, traga algum conhecimento novo e te ajude de alguma forma, deixa seu comentário aqui, vamos bater um papo, mande esse vídeo para um amigo, fale sobre ele, seja através das suas redes sociais ou outras formas. Vamos então? E o grande achado deste momento é este site maravilhoso chamado All Things Grammar. Vejam comigo a quantidade de coisas que tem aqui à esquerda, a quantidade de temas que você vai poder usar para estudar. Quantos você vai poder escolher aqui. Vamos ainda usar muito esse site aqui no canal, tenho certeza disso, porque ele é riquíssimo, riquíssimo. Mas falando do nosso tema em questão, que são as prepositions of time, with at, in, on. Tem aqui no comecinho um 5-minute English Grammar Quiz que pode ajudar a dar uma introduzida e em seguida alguns recursos. Lembrando que esse tipo de site é bastante usado por professores na hora de elaborar as aulas, na hora de encontrar conteúdo para os alunos. Por isso que talvez muitos de vocês não conheçam esse tipo de recurso. Estou explicando qual é a lógica das informações nele para que vocês se familiarizem. Então, após o vídeo, tem aqui um Grammar Discussion Practice com algumas frases que é para fazer conversation, né? Para o professor propor à turma um tipo de dinâmica de conversa. Todos eles que eu vou mostrar, eles têm free download. Ou seja, você pode fazer o download no seu computador desta folha que já está montada, foi provavelmente montada já por um professor. Devido à qualidade da informação que eu já vi presente nesse site, com certeza foi uma pessoa muito qualificada que montou. E você pode fazer esse download. Aqui nesse primeiro caso são frases que você recorta e faz como se fosse uma brincadeirinha, um joguinho de conversa. Já nesse segundo é um word search, caça palavras para você encontrar expressões com in, at e on. Também aqui, pode fazer o download do PDF com as respostas. Isso é muito bom, porque você pode se policiar para ver se não faltou nada e ver o que você entendeu de tudo. Próxima atividade, vejam que incrível. Tem aqui no alto alguns exemplos, in, at e on, para você poder olhar e escrever a preposição certa de acordo com o que você já estudou antes. Aqui embaixo, um quiz. Nós vamos fazer esse quiz logo mais, logo mais. Primeiro estou apresentando tudo que tem aqui. Depois disso, mais uma possibilidade para conversation. Você imprime essa folha, ela é dividida em duas partes e cada pessoa fica com uma das partes para que façam perguntas uma para outra e isso vai gerar aí a conversa. Mais um vídeo que pode te dar apoio, uma outra atividade já um pouco mais elaborada de uma forma que complexificou um pouco, né? Deixou algo um pouco mais difícil ali para te desafiar quando você já estiver mais craque nesse tema.
Você pode fazer esse download já com a resposta. E tem aqui também uma versão interativa desse worksheet aqui no alto. Interativa aqui, você vai lendo as perguntas e vai escolhendo a alternativa e clicando. Essa daqui já é um ditado. Você vai ouvir e vai escrever. Tem aqui as frases, você pode dar play no vídeo e você vai ouvindo e escrevendo o que está sendo falado. É bom porque isso treina não só a sua habilidade gramatical, mas também a sua habilidade de compreensão auditiva, de listening. Mas aqui embaixo temos um reference chart, que é para sua referência, alguns exemplos para você imprimir e ler de vez em quando para que essas expressões possam ficar mais facilmente acessíveis na sua cabeça e a leitura constante vai te ajudar a memorizar. É claro que o melhor dos mundos é que você use essas expressões na prática para que elas façam sentido para você. Mas, caso isso não seja possível no momento em que você for estudá-las, já é algo você ir lendo e memorizando aos pouquinhos. A prática das atividades vai ajudar a solidificar essa parte. Essa outra atividade você vai separar nas colunas corretas as expressões aqui do alto. Esse é um quiz. Aqui eu já recomendo que você faça quando estiver super mega craque nesse tema para testar o quanto você aprendeu disso. Então, após fazer algumas das atividades lá no alto, você pode voltar para esse quiz para fechar esse tópico e ter certeza que entendeu direitinho. Tem também a versão interativa do quiz que eu mencionei. E essas são as atividades propostas nesta página riquíssima que eu acabei de apresentar para vocês. E como eu falei, nós vamos fazer esse quiz juntos, que é a versão interativa deste que está aqui no alto, logo acima. Mas antes disso, você deve estar se perguntando, legal, teacher, muito bom, mas qual é a bendita diferença entre essas três palavras? Vem comigo que eu vou te mostrar. Esse diagrama, ele é muito usado por professores de inglês. Eu mesma já desenhei isso na lousa para os alunos várias vezes para explicar a especificidade de cada uma dessas palavras. Ou seja, vamos entendendo que quando falamos de in, on e at de uma forma que faz referência a tempo, porque são prepositions of time. Então, tem ali do lado esquerdo, time, tem ali do lado direito, location. Porque são usadas para falar sobre tempo e para falar sobre localização. Vamos primeiro falar sobre tempo, pois apesar de termos duas possibilidades aí, o uso, o racional do uso é o mesmo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vejam aqui no alto que começamos com in. E como é uma pirâmide invertida, vocês veem que a base é muito mais larga, ou seja, é um uso muito mais geral. Tem muito mais coisa que a gente vai usar dizendo in do que as outras preposições. E é sempre uma informação generalizada, nada específica. Ou seja, quando falamos de tempo, podemos mencionar décadas, séculos, um ano, um mês inteiro, ou então semanas. Algo bastante genérico. Falando agora também sobre localização, que também faz parte desse uso. The UK, London, the city. Percebam como é vasto, como é uma área grande que cobre esta preposição in. Ou seja, toda vez formos usar, diremos in the 1900s, in the 20s, in 2015, in October, in 6 weeks, in the UK, in London, in the city.
Aqui do ladinho tem as especificações, vejam. É o país, a cidade, o bairro. Aqui são os séculos, as décadas, anos, meses, semanas. Ou seja, geralzão. Certo? Vamos então para o meinho da pirâmide aqui, que é algo um pouquinho mais específico, que já traz aqui uma quantidade de informações mais limitada. Vejam comigo primeiro a parte de tempo. Podemos trazer informações como datas e dias. On June 22nd, 2015, on 11th of May 2015, on Friday, on New Year's Day. Já perceberam como a especificidade aumentou? Já é algo muito mais específico, mais certinho, é naquele determinado momento. Falando sobre localização, temos as ruas. Vejam comigo. On Oxford Street, on the Rue de Lausanne, on the corner of. Isso já é bastante próximo ali de nós, né? Não é algo mais tão aberto. Esses exemplos ajudam bastante também a identificar a diferença entre o in e o on. E agora trazendo aqui para a pontinha da pirâmide algo extremamente específico. Esse, notem, como é a pontinha, significa que é usado muito menos do que os anteriores que eu mencionei. Ou seja, falamos sobre momentos determinados, como o final de semana ou como tempo. Tempo é algo que requer sempre at. At the weekend, at 12 o'clock, at 11:58, at 10 past 11, at a quarter to 2, at midnight, at 10 p.m. Falando sobre location, a localização, vejam endereços completos. 22B Baker Street, 11 Place du Port. Specific locations, então é aquele lugar específico. Luigi's Pizzas, the coffee shop, at Luigi's Pizzas, at the coffee shop. Porque é aquele local apenas a que eu me refiro. Então, agora podemos ter um panorama maior. Eu recomendo que você salve esta imagem. Vou deixar a descrição bem cheia de informações para vocês e lá vocês vão encontrar o link para poder acessar dessa forma que eu estou mostrando aqui. Copiem, salvem, coloquem num arquivo para poder imprimir e olhar sempre, porque pode parecer simples, mas requer alguma prática para você poder diferenciar um do outro. E falando em prática, vamos voltar lá para aquele site que eu mostrei para poder fazer a parte interativa juntos. Vamos ver se entendemos bem. Essa atividade que nós vamos fazer, ela pode ser um worksheet que você imprime e faz à mão e depois olha as respostas, ou também há disponível essa parte interativa como eu mostrei. Vamos fazê-la juntos dessa forma para ficar mais dinâmico esse vídeo. Aqui no alto temos os exemplos. At night, at 10:30, at noon, at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. Essa marcação aqui é interessante porque no inglês britânico é comum dizerem at the weekend, porém no inglês americano é muito mais usual vocês ouvirem on the weekend. É uma pequena diferença ali de perspectiva mesmo de uso dessas preposições, mas as duas formas estão corretas. In the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall, autumn, in winter, in 2013, in the 1990s, in a few minutes. On Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, on a weekday, on time, on the weekend, como eu mencionei antes, inglês americano.
Vamos juntos. Number 1. My brother has a new job. He works the evening. Períodos do dia. Então dizemos in the evening. Haha, correct. Seguindo. É muito bom você deixar assim, sempre abaixo do diagrama em que mostra alguns exemplos, para você ativar na sua cabeça as informações que você acabou de receber, principalmente no primeiro momento. Number 2, we are going to have a picnic Saturday afternoon. Would you like to come? Saturday afternoon é um período do dia. Usamos então on Saturday afternoon. Number 3, I'll be finished my work. An hour. Then I can go home. An hour. Como hour é um período ali, um tanto mais abrangente. In an hour. Seguindo. Number 4, when is the meeting? Is it 2 o'clock? Lembrem-se, é um período ali de tempo, é um horário. Quando falamos de horário, at 2 o'clock. Number 5, I'd like to get up really early. Sunrise, when the birds start to sing. Um período do dia específico. At sunrise. Number 6, Tom's birthday is next week. January 14th. Como é um mês com uma data específica, usamos on January 14th. 7, my grandfather was born the 1950s. The 1950s compreende uma década, ou seja, um período bastante abrangente, uma informação muito ampla. Usamos in the 1950s. Will we be time or will we miss our flight? Quando queremos dar a ideia de no horário correto, usamos on. Will we be on time? My family and I like to ski winter. Winter é uma estação do ano, logo isso significa que usamos in winter. Number 10, are there any holidays? October. Olhem só, quando temos o mês sozinho, sem nenhuma data logo em seguida, como o exemplo que vimos logo agorinha mesmo, usamos apenas in October. Our school cafeteria opens for lunch. Noon. Período do dia, at noon. What time does your son go to bed? Night. At night. Também um momento ali do dia. We moved to the city 2012. É um ano, ou seja, um período bastante longo aí que usamos in 2012. Are you going to do anything special? Your birthday? Como é uma data específica, dizemos on your birthday. I'm not going to watch that TV show. It starts midnight. Período específico, que é a meia-noite exata, at midnight. Então, mostra aqui o score no final. Isso é muito bom para você ter uma dimensão do seu aproveitamento. Percebam que nessa página que eu mostrei, o foco é nas preposições in, on e at, falando sempre sobre tempo, porém, como eu mostrei para vocês antes, lá no nosso diagrama, existe também o uso dessas mesmíssimas preposições falando sobre location, sobre localização, sobre lugar.
Então, é interessante você já ter na sua cabeça essa dimensão de que não existe apenas o uso falando de tempo. Podemos também falar sobre lugar, ok? Vamos dar uma olhadinha nela novamente? Aqui está. Eu espero então que esse conteúdo tenha te ajudado, que você possa ter entendido as diferenças entre essas palavras tão importantes e tão comuns no inglês e que dessa forma você faça uso daquele outro site que estávamos usando para poder estudar mais, para poder fixar essa informação e dessa forma, deixe lá um comentário para eu saber a sua opinião, para saber se você está fazendo isso, se a minha sugestão ajudou você ou não, porque dessa forma eu vou saber se estou indo pelo caminho certo para poder te orientar nos estudos da melhor forma possível. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar sobre esse vídeo com alguém que tenha interesse parecido com o seu. Thank you very much. See you next time. Bye bye.